A entrevista coletiva de apresentação do volante Alan Rodrigues teve a cena roubada pelo diretor técnico do Internacional, Andrés Nicolás D'Alessandro, que deu um longo discurso sobre vários assuntos e sobre também uma perseguição que estaria acontecendo em relação ao trabalho dele. Após a apresentação do volante uruguaio, a reportagem conversou com o D'Alessandro, que ainda deu mais detalhes daquilo que, na visão dele, é uma perseguição para o derrubar do cargo. A gente conta este bastidor e fala sobre o momento do argentino na direção do Internacional, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos falar sobre Andrés Nicolás D'Alessandro, diretor técnico do Internacional, que roubou a cena na entrevista coletiva de apresentação do volante Alan Rodrigues nesta sexta-feira, aqui na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. D'Alessandro, que tem feito isso habitualmente, tá? Aproveitou o seu espaço na apresentação de Alan Rodrigues para desabafar e para fazer um grande monólogo sobre várias questões que estão incomodando o D'Alessandro, que D'Alessandro gostaria de dar alguma resposta. Depois da derrota de quarta-feira contra a equipe do Fluminense, é óbvio que a pressão em cima do ambiente colorado, ela aumentou pelo resultado negativo que o Inter teve dentro de campo. E o D'Alessandro deu uma resposta para tudo isso. Ele falou sobre, claro, os bastidores das conversas com o Alan Rodrigues e o quanto esta negociação demorou por uma questão de dificuldade financeira também que o Internacional tem. O D'Alessandro falou sobre o momento do time, disse que entende que o elenco do Inter é um dos melhores elencos dos últimos anos e que sabe que esse elenco e o time está devendo para o torcedor nessa temporada, que não está conseguindo cumprir as expectativas que existiam para essa temporada, mas falou muito e respondeu muitas questões da imprensa, que ele ouve falar, que as pessoas da imprensa estão colocando o ambiente negativo no clube, depois da derrota contra o Fluminense, falando para os torcedores não serem contaminados pelo que a imprensa está dizendo, e montou um discurso contra a imprensa, e aproveitando a apresentação do Alan Rodrigues de novo. Ele já havia feito isso na apresentação do Alan Benítez, chamando para si o protagonismo e fazendo um monólogo também sobre várias questões. Ele voltou a fazer isso agora na apresentação do Alan Rodrigues, que ficou apenas acompanhando o D'Alessandro falar tudo isso. Bom, o D'Alessandro falou o que tinha para falar, ele não foi questionado, porque não é aberto para a imprensa fazer questionamentos ao D'Alessandro, né, nesse modelo de apresentação. O Alan Rodrigues veio, todo mundo perguntou pelo Alan Rodrigues, ele falou, se apresentou, uma entrevista bem interessante do volante uruguaio, que jogava no Argentinos Júniors. E ao término da entrevista do Alan Rodrigues, o D'Alessandro foi passando por ali, ó, por esse corredor aqui do lado, indo em direção às dependências internas do Beira-Rio. E a reportagem foi até o D'Alessandro perguntar o que havia descontentado o D'Alessandro. Para quem eram os recados? O que estava acontecendo? E o D'Alessandro, se mostrando até um pouco contrariado, um pouco nervoso, disse: estão querendo me derrubar. Estão querendo me derrubar. E aí, a gente estabeleceu um debate com o D'Alessandro. Como assim a gente está querendo como assim estão querendo te derrubar? A gente perguntou quem. E aí ele disse que era da imprensa daqui, de Porto Alegre. E a gente confrontou o D'Alessandro. Por quê? A única informação que surgiu de que o D'Alessandro poderia sair, eu até falei sobre isso no vídeo que eu publiquei na tarde de ontem aqui no canal, ela veio do Juan Pablo Mendes, setorista do diário Olé, da Argentina, que disse que o Roger e o D'Alessandro poderiam sair em caso de derrota para o Fluminense e que o Vojvoda seria o nome mais cotado. A gente falou isso pro D'Alessandro. Olha, D'Alessandro, a única informação com o teu nome, falando da tua saída, foi de alguém que tu conhece.
Porque o D'Alessandro conhece o Juan Pablo Mendes, tá? Do Diário Olé. O D'Alessandro é de lá. O D'Alessandro conhece. E eu, inclusive, ponderei, olha, D'Alessandro, o único cara é uma pessoa que tu conhece. O Juan Pablo Mendes, setorista do Diário Olé. E ele disse, não, mas eu não tô falando do Juan Pablo Mendes. Estou falando de outras pessoas. Estou falando daqui. E a gente confrontou de novo, olha, quem? Diz quem? A não ser que tu tenhas escutado algo que a gente não escutou. Porque daqui de Porto Alegre, ninguém deu a informação que o D'Alessandro sairia, que o D'Alessandro seria demitido. E aí o D'Alessandro estava incomodado, estava até um pouco nervoso, repito. Ele disse, tá bom, então eu tô errado. Então eu tô errado. Ele repetiu, eu tô errado então. E a gente tá aqui, olhando no teu olho e te perguntando, quem? Tentando conversar contigo. É daqui? A única informação que a gente ouviu com o teu nome é do Juan Pablo Mendes, do Diário Olé. Aí o D'Alessandro, contrariado, ainda falou o seguinte, como é que se diz aqui no Brasil? E aí ele perguntou pro Thiago Rocha, assessor de imprensa, serviu o chapéu. Então serviu o chapéu para alguém. E saiu. Não deu explicações, não conseguiu explicar com quem ele estava brabo, mas claramente ele está descontente com a pressão atual após a derrota do Inter pro Fluminense. Fluminense, o que é até uma pressão natural. Eu não gosto muito dessa ideia de falar uma coisa pro vento e depois dizer, serviu o chapéu. Porque é muito fácil. Eu poderia aqui dizer, por exemplo, pro D'Alessandro, que serviu o chapéu nele de que ele tá de saída. Que serviu o chapéu nele que ele tá na reta, a ponto dele ficar transtornado com isso. E claro que não seria justo eu falar isso. Como também não acho que é justo ele tratar um incômodo da reportagem de algo que ele levantou e jogou pro vento como o serviu o chapéu. Não. As coisas precisam ser mais claras, as coisas precisam ser ditas de maneira mais direta. É preciso ter coragem, se para falar alguma coisa, apontar o dedo e dizer para quem foi, assumir o que se diz. E acho que faltou isso pro D'Alessandro. Mas, em termos de informação, mostra o ambiente que o Inter está de pressão depois da derrota pro Fluminense. O Inter está tentando se fechar e olhar para adversários imaginários, o que, enfim, é uma prática mais do que comum no futebol. E o Inter está tentando abraçar isso, com todos contra tudo e contra todos. E o D'Alessandro está meio capitaneando esta ideia de tentativa de remontada do Internacional, olhando para outros inimigos e dizendo que está todo mundo perseguindo o Internacional e perseguindo o D'Alessandro, tentando derrubar o D'Alessandro. Mas o próprio D'Alessandro admitiu, durante a fala na apresentação do Alan Rodrigues, o time está devendo para o torcedor, as expectativas não estão sendo cumpridas. E é natural que nesse contexto a pressão ela aumente, os ânimos aflorem e a situação fique como está. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!